Olá, professor! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a obra Mensagem para Você, de Ana Maria Machado. Professora, jornalista, tradutora e romancista, a versátil escritora Ana Maria Machado é um dos nomes de mais destaque na literatura infanto-juvenil brasileira. Nascida no Rio de Janeiro, em 1941, recebeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Possui mais de 100 livros publicados e é membro da Academia Brasileira de Letras, sendo a primeira escritora de livros infantis a fazer parte da instituição. Mensagem para Você é uma obra que traz um mistério ao longo de toda a narrativa. No enredo, 5 amigos de escola apresentam um trabalho de história bastante mal elaborado, mas apesar disso, foram muito elogiados pelo professor. O mistério é que apareceu um material incorporado ao trabalho a respeito da rainha Nefertiti. A partir disso, os jovens passam a receber mensagens estranhas por diversos meios de comunicação. O remetente é sempre diferente, bem como a época da escrita. Isso tudo aguça ainda mais a curiosidade do leitor em querer descobrir a procedência e o motivo daquelas mensagens. O livro faz parte da temática ficção científica, mistério e fantasia, pois apresenta o enredo de enigma que sugere a resolução de um mistério, tanto pelos personagens de Mensagem para Você, quanto pelo próprio leitor. A obra é indicada à categoria 2, que são os alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental, anos finais, por conter um enredo adequado ao conhecimento de mundo dos jovens dessa idade. Essa narrativa detetivesca pertence ao gênero novela, sendo o tema propício aos elementos estruturais que consolidam o fio condutor da narrativa. Ana Maria Machado aborda frequentemente em suas obras a importância da leitura e da escrita, e em Mensagem para Você não é diferente. Ela proporciona uma reflexão sobre o processo da escrita, contribuindo para ampliar nos alunos a capacidade do uso da língua e da linguagem nas práticas linguísticas, além de apresentar um enredo de enigma que contribui para o desenvolvimento da habilidade de compreensão e desenvolvimento de estratégias que exigem um posicionamento crítico, conforme prescreve a habilidade 33 da Base Nacional Comum Curricular. Ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances, contos contemporâneos, mini-contos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa, como haikai, poema concreto, cyberpoema, dentre outros, expressando a variação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. A ideia é que os alunos compreendam também a mensagem transmitida através dessa história, de que a escrita é fundamental em nossa sociedade, porque representa tudo o que somos, fazemos e compartilhamos. Seu enredo envolve uma reflexão profunda, proporcionada pela escrita, como registro histórico e de emancipação social. A partir disso, a obra proporciona ainda uma análise intertextual e interdisciplinar, por apresentar figuras importantes de nossa história, como a rainha Nefertiti. Isso possibilita que o aluno desenvolva a habilidade de analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, o que está descrito na habilidade 32 da BNCC. Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, referências, alusões, retomadas, entre os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artísticas, cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, música, quanto aos temas, personagens, estilos, autores, etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeo minuto, Vaiding, dentre outros. Mensagem para Você desperta a curiosidade dos alunos naturalmente, por apresentar um enigma a ser solucionado. O ambiente escolar retratado na obra e a cumplicidade entre os personagens também contribuem para que o aluno se reconheça na história e se sinta mais estimulado a ler o livro. Antes da leitura, é importante que os alunos reconheçam algumas das figuras históricas que aparecerão no livro, como Nefertiti, Camille Claudel e Rodin.
Proponha que façam uma pesquisa e compartilhem com os colegas na aula seguinte quem foram essas pessoas e a sua importância na sociedade na época em que viveram. Pode ser feito um trabalho interdisciplinar com o professor de História nessa pesquisa, valorizando a diversidade de saberes e de vivências culturais. A partir da pesquisa sobre Camille Claudel, também é possível abrir um gancho para abordar a temática do feminismo e da importância da luta das mulheres na sociedade como um todo. Após a sugestão da pesquisa, informe aos alunos que as pessoas analisadas vão aparecer ao longo do livro, daí a importância de conhecê-las previamente. Isso despertará ainda mais a curiosidade deles para ler a obra. Depois que os alunos estiverem familiarizados com os personagens históricos, é o momento de ler a obra. Incentive a formação de pequenos grupos para uma leitura compartilhada em que todos possam colaborar com a resolução do enigma e com a identificação dos personagens históricos pesquisados dentro da trama. Isso despertará um trabalho em equipe na resolução de um problema, exercitando a curiosidade intelectual, a investigação, a reflexão e a elaboração de hipóteses, com base nos conhecimentos de diversas áreas. Essa atividade desenvolve a habilidade 46, presente na BNCC. Participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas, de leitores, de cinéfilos, de música, etc., dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva e justificando suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts culturais, literatura, cinema, teatro, música, playlists comentadas, fanfics, fanzines, exines, fanvídeos, fanclips, posts em fanpages, trailer honesto, vídeo minuto, dentre outras possibilidades de práticas de apreciação e de manifestação da cultura de fãs. Faça a mediação da leitura, auxiliando-os na interpretação das mensagens que vão surgindo ao longo da obra, sempre que possível puxando o gancho para a importância da escrita através dos tempos. Após o término da leitura, é o momento de incentivar os alunos a tecerem seus comentários a respeito do enredo, respeitando os turnos de fala. Pergunte o que eles mais gostaram e qual foi o momento da narrativa que mais chamou a atenção deles. Tudo isso para que todos percebam como a leitura pode impactar os leitores de maneiras diferentes. Mensagem para você é uma obra que possibilita a exploração de diversas atividades. Por se tratar de uma novela, é possível também ressaltar a estrutura desse gênero literário, identificando o tipo de narrador, os personagens, o espaço e o tempo. Em relação ao período da narrativa, você pode estabelecer uma cronologia do momento correspondente a cada personagem histórico que apareceu na obra, possibilitando, mais uma vez, a interdisciplinaridade com a disciplina de História. As práticas de estudo e pesquisa também têm espaço garantido nessa obra, que apresenta a importância do registro dos conhecimentos e posicionamentos humanos como forma de preservação da nossa história. Pesquisar sobre a cultura e os costumes no Antigo Egito, devido à presença de Nefertiti no enredo, e sobre a sociedade do século XIX, época de Camille Claudel, por exemplo, é uma maneira de explorar as diversidades culturais e sociais ao longo do tempo. Trabalhar as transformações na linguagem através dos tempos também é uma possibilidade, mostrando como os registros são importantes para a identidade de um povo e como eles vão mudando conforme o curso da história da humanidade. As possibilidades de trabalho com esse livro são inúmeras. Esses são apenas alguns dos caminhos possíveis. Espero que você se divirta lendo e trabalhando com o livro. Boa aula!